Confira a live em comemoração ao Dia Mundial de África, realizada pelo Coletivo de Mulheres Negras, a Junta Preta, no Instagram, @ajuntapreta, com a participação do historiador afrocrata moçambicano Abdallah Moussenaki e a jornalista ativista do movimento negro, Jéssica Rosane. Do coletivo A Junta Preta, eu quero agradecer todo esse corpo, né, essa família da UFPA que está aqui participando dessa live conosco, viu? Entrando para a nossa proposta, né, Abdallah, dessa noite, eu gostaria que você contextualizasse para nós um pouco sobre a importância dessa representatividade, dessa data para os africanos. Qual é a representatividade dessa data para os africanos? Bom, primeiro, como eu disse, esta data ela representa muito para os africanos como um todo, porque foi nesta data onde se cria a organização, digamos assim, que se denominou como Unidade Africana, liderada por intelectuais africanos, assim como por alguns simpatizantes da diáspora. Entende-se aqui a diáspora como a ideia de ir e voltar, seja do povo africano, voltar às suas raízes, assim como dos afro-brasileiros, afro-americanos, entre outros, virem à África, conhecer as suas raízes e poderem também voltar. Então, como eu dizia, que por volta da década 60 criou-se esta unidade que simboliza o desejo de um continente mais unido, organizado, desenvolvido, livre e que defende a emancipação do próprio continente. Então, ela significa bastante a questão da liberdade. Esta data ela não só é celebrada na África, mas também por vários africanos espalhados no mundo. O que é interessante é ver este movimento, é ver os africanos fora do seu contexto, fora do seu espaço geográfico, a partilharem e a comemorarem sobre esta data. Portanto, eu hoje participei de 5 lives, e assim como assisti mais outros, significa que há uma felicidade que se oferece, quer dizer, mesmo não sendo africano, tu acaba abraçando este processo porque há um elemento aqui de interação entre os africanos. Então é incrível como os africanos se encontram na diáspora, e quando chegam a esta data eles procuram unir-se e comemorar com alegria e mergulhar em várias atividades, como por exemplo este momento que a gente se encontra é um momento interessante. Seria importante também esclarecer as nuances, né, que muitas vezes são ignoradas por muitos brasileiros acerca de como é dividido as Áfricas, né, essa diversidade. O que representa essa divisão para os africanos? Olha, esse é um debate muito amplo, mas a África é imenso, com cerca de 300 milhões de quilômetros quadrados, que abrange diversas civilizações, que abrange inúmeras etnias, que abrange distintas culturas entre elas. Então, é preciso entender que para os africanos, essa dupla visão que se tem sobre a África não significa nada. Portanto, esta ideia que se coloca sobre a África branca, a África negra, para os africanos não existe essa dualidade, existe uma única África, ok? É preciso também entender que estes elementos de dividir a África branca e a África negra são resultados de um processo que foi marcado desde o século XVII, século XVIII, por que não o século XIX. Então, foram cunhados pelos os próprios europeus. E que foi fruto, digamos assim, de um filósofo, Friedrich Hegel, né, que, do meu ponto de vista, talvez ele seja o primeiro a apresentar, em termos acadêmicos, uma divisão dual do continente africano,
que até hoje perfila nos nossos materiais, nossos manuais escolares e didáticos, que sempre coloca essa dimensão sobre a África e essa divisão da África. Então, isso é mais uma espécie de tentar criar a discriminação ou a exclusão da maioria demográfica dessa população africana, que se encontra na África, digamos, a tal chamada África Negra, a África Subsaariana. Então, isso foi mais uma forma ou mais uma estratégia geopolítica, mais uma estratégia, mais uma tática dos povos colonizadores para dominar, digamos assim, o continente africano. E hoje, qual é o cenário da África? O que mudou nos aspectos econômicos, sociais e políticos ao longo desse período? Bom, é complicado fazer uma observação assim tão ampla da própria coisa ou do continente africano, mas gostaria aqui de trazer uns dois olhares muito importantes. Primeiro, queria trazer uma análise global do continente e segundo, trazer esta particularidade olhando para os países africanos, porque o processo de desenvolvimento, o processo de crescimento, o processo da evolução, digamos assim, dos países africanos não é igual. Então, há uma certa aqui desigualdade em função da gestão de cada país. De forma global, olhando a África como um todo, durante esses 58 anos da unidade africana, é preciso entender, do ponto de vista econômico, a África, do ponto de vista econômico, vamos dizer que o único crescimento que nós assistimos na África como um todo é o crescimento demográfico, que está ligado à demografia. Para além da demografia, não assistimos nenhum outro crescimento. Okay? O que significa que a África, por um ponto, regrediu em termos de produção, em termos de exportação, em termos de consumo, e a nossa economia ela está ligada de doações, ok? Mas é preciso entender de forma específica, olhando para os países africanos, ok? E não como a África como um todo, nesse ponto, é que existem alguns países que vêm crescendo a nível econômico, como o exemplo de Ruanda, exemplo de África do Sul, exemplo de Madagascar, né? Que tem criado um grande desenvolvimento econômico e que tem oferecido e que tem proporcionado, digamos assim, uma vida básica para os seus próprios habitantes. A nível político, no contexto mais geral da coisa da África, eu queria tocar um pouco sobre um elemento da corrupção. A corrupção é um elemento que não só é vista na África, mas também para os países europeus, os países latino-americanos, também perfila quer dizer, este conceito dentro da gestão. Então, os antigos libertadores, digamos, do próprio continente, utilizaram-nos para adquirir o poder econômico e deixou-se de se falar conceitos como massa, conceitos como povo e tudo isso veio a vir com que haja o que leva com que mais outros elementos, como a ideia de desenvolvimento, a ideia do bem-estar social, acaba sendo inibido por causa deste pensamento que se tem sobre a corrupção. Um outro elemento a nível político que nós aqui podemos colocar é das 47, se não me engano, democracias que existem na África, ainda não estão consolidadas na própria ideia da democracia, porque ainda persistem a ideia dos países africanos ainda no poder, a ideia da rotatividade, digamos, do poder ainda é vista na África como sendo um perigo para a ascendência, digamos assim, de poder. Então, mas olhando de forma particular para alguns países africanos, existem países que ficam fora neste processo da corrupção, nesse processo da democracia. Vou dar exemplo ainda da África do Sul, vou dar um pouco ainda do outro, digamos, de Ruanda, que de alguma forma, mesmo que existe esta questão da hegemonia dos partidos que
tinham conduzido o processo da libertação desses países ainda continuarem, ainda permanecerem no poder, ainda verifica-se a existência de novos partidos, a existência de novas escolhas políticas. Isto é interessante em olharmos por esse ponto da democracia. Para quem está entrando na live agora, nós estamos aqui com o nosso convidado, Abdala. Ele está, no momento, em Moçambique, em África, e a gente, nesse primeiro momento, a gente está fazendo uma contextualização, né, das mudanças que ocorreram na África depois que foi instituído essa data, né? Abdala, infelizmente, sofremos a consequência do epistemicídio do saber africano, né, e das suas influências na cultura brasileira. Resultado esse, né, do racismo científico e também de como as mídias ocidentais retratam o continente africano, né? Como você analisa esse processo? E eu gostaria de saber, assim, também, quais os direcionamentos que você poderia estar fazendo para que a gente consiga desconstruir esses estereótipos que a gente tem, né, que foi construído acerca do saber africano. Olha, Rosane, interessante essa questão que você coloca. É preciso, são duas perguntas ao mesmo tempo. Ok? Começando com a primeira, preciso entender que estes estereótipos não vêm de agora, é um elemento que já vem desde há muito tempo, são frutos de um longo processo construído em torno do continente africano. Então, por volta do século VI, por que não o século IX, navegadores portugueses e árabes e aventureiros que, digamos, conseguiram entrar no continente africano. Eles, nos seus relatos, né, dentro deste período, né, dentro dessas balizas temporárias, eles nos seus relatos, eles falavam da admiração do próprio continente. Eles falavam da imagem do continente, uma imagem positiva, uma África linda, uma fauna, uma selva que proporcionava o bem-estar a qualquer um. Eles apreciavam a organização dos impérios. Eles apreciavam como é que os clãs e as linhagens tinham um processo todo ele organizado. Entende, né? Então, existia aqui toda uma África de um padrão ideal do mundo a partir deste período, a partir deste século, relatos positivos do continente. Né? Até haviam relatos, como no livro publicado pelo professor Kambengele Munanga, ele diz que tem uma passagem no seu livro, que é As Origens Africanas no Brasil, ele diz o seguinte, que até as mulheres eram consideradas lindas e as paisagens respondiam o cânone da beleza. Mas esses elementos, eles vão mudando após a Conferência de Berlim. A berlinização, digamos assim, que vai ser a partilha do próprio continente africano. A imagem da simpatia e a tranquilidade começou a ser demonizada. Ok? Para facilitar a sujeição. Para facilitar com que os povos se tornassem sem cultura. Né? Alguém disse que, e a partir deste período já se colocava que a África era um continente sem cultura, um continente sem história, né? Porque era mais uma estratégia para facilitar este processo da colonização. Portanto, a partir daí, nós começamos a assistir a todos os estereótipos, tanto que passam os afro-brasileiros, assim como o próprio continente, os próprios países africanos, ok? Então, o outro aspecto que você coloca aqui é interessante, como é que a gente poderia ultrapassar essa situação por parte dos brasileiros ou mesmo dos norte-americanos que pouco recebem informação sobre a África,
que muito recebem a ideia de África selvagem, a ideia de guerra, a ideia de conflito, a ideia de fome. Claramente, existe fome, tanto quanto a esses países europeus, latino-americanos, também existem elementos como esses. Existe miséria como aqui na África, ok? Mas para a gente mudar o que a mídia nos oferece, o primeiro passo é reverter a essa agenda imperialista, que é conhecer o continente, visitar a olho vivo o continente. Ok? E o segundo passo é este, o exemplo é este, que a gente consegue dialogar, né? Dialogando com os povos africanos, né? Se interagindo com a cultura africana, ok? E só a partir destes elementos culturais desses povos africanos que ali vivem, que ali moram, e as formas de organização, digamos, e como essas sociedades africanas se desenvolvem no próprio continente, é um elemento favorável para a gente desconstruir esse racismo científico, ou mesmo eu poderia chamar aqui desse aparato não ideal sobre a coisa própria ou per si da África. Sim, e aqui, no contexto brasileiro, né, a população negra, ela segue a luta, continua na luta contra o racismo, contra a discriminação, contra a intolerância religiosa e entre outras coisas. Como você consegue analisar esse processo comparando com a África, sendo que para nós aqui desde muito cedo já é colocado como se a gente fosse sem cultura, sem história, né? E assim, como você vê esse processo comparando com o continente africano, com a cultura? Olha, primeiro queria dizer uma coisa, que nós africanos não segregamos. Os africanos não segregam. Este fenômeno começa com os brancos. Este elemento ele alegra os brancos. Okay? É preciso entender que, a título de exemplo, foi o processo do apartheid. Okay? Que, de alguma forma, os africanos, quando foram colocados aquele processo psíquico-social, psíquico de exclusão, digamos assim, dos povos africanos. Então, a África ela não segrega. É preciso entender que até mesmo a história do processo de escravo é a história do branco e não é a história do africano. Ok? E nem é a história do afro-brasileiro. E nem é a história de qualquer povo nenhum, mas sim é a história que alegra, é a história do próprio branco. Então, a escravatura, a segregação, ela não faz parte da história dos africanos. Por muitas das vezes é preciso também entender que os brancos, os europeus, têm culpado os líderes africanos que teriam vendido os seus irmãos. Não, essa é uma forma com que os príncipes europeus, com que os povos brancos procuram levar, digamos, uma sombrinha para tapar-se do sol que eles mesmos foram criando. Ok? Atenção, não estou a querer dizer que na África não existia esta ideia de vender os indivíduos, mas era uma questão internamente olhado como uma questão de guerra. Ok? Havia conflitos na África entre etnias africanas. Né? A ideia que se tinha sobre a história da mentalidade. Ok? Então, mas o processo como desumano, o processo da escravidão, o processo de excluir o outro no seu espaço, esse é um elemento que os africanos não acompanham. Então, os africanos não segregam, por isso que dentro da África
embora existirem essa toda mixigenagem, um pouco o que nós chamamos aqui, por exemplo, em Moçambique, os mulatos, os negros de pele um pouco clara. O que aconteceu depois do processo das libertações dos países africanos, o exemplo disso foi Moçambique, foi quando o primeiro presidente, Samora Machel, ele dizia que precisamos matar a tribo para construir uma nação. O que significa que qualquer um indivíduo moçambicano, seja de pele clara ou não, ele não tinha cor, mas sim era um moçambicano. Então, elementos como esse é difícil encontrar na África. Se você se depara com situações como essa, significa que está ali um branco, está ali um indivíduo um pouco que se sente que eu posso, de alguma forma, submeter-se ou submeter a um processo desse a outro, digamos assim, africano. Mas é um elemento muito ínfimo dentro do nosso contexto africano, dentro dos países africanos. Mesmo é difícil, digamos assim, falarmos do racismo, por exemplo, em Angola, do racismo na África do Sul, Madagascar, no Níger, porque não só por serem países de uma maioria negra, ok? Mas também existe aqui uma consciencialização sobre este processo desumano perante o outro indivíduo. Então, termino dizendo que nós africanos não segregamos. Abdala, voltando um pouco, isso é muito, muito importante, chega, acalenta o coração de saber que não tem essa cultura, né, de segregação aí. E como foi para você quando você veio estudar no Brasil, que se deparou com essa questão do preconceito, do racismo? Como foi para você lidar com essa situação? Você passou por alguma situação assim que você conseguiu analisar, que você conseguiu perceber? Como você sobressaiu disso? Olha, claramente eu me apercebi que quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, era por volta das 2 da manhã, até 6 horas eu tinha um voo escalado para o Belém. E a moça da migração, ela me pergunta qual era a cor qual era a minha cor. Eu disse, como assim, moça? Eu sou preto. Ela disse, não, porque há pretos que não se autoafirmam como pretos. Eu perguntei para eles, mas que tipo? Ela disse, não, porque aqui tem pardos, tem branco. Eu disse, olha, moça, eu sou preto, de alma preta e de olhos pretos. Então, situações como essa, passei sim, e que foi realmente a primeira vez que eu me perguntei quem sou eu, de onde vinha, e por quê? Porque eu vinha de uma maioria negra. E que, como eu disse para você, que nunca passei por situações como essa, nunca passei entrar no ônibus em que a pessoa logo esconde sua pasta, porque realmente ele pensa que eu quero assaltar. Realmente mexia com nossa estrutura, mas também, depois de um tempo, fui descobrindo que realmente essa sociedade ela é construída assim. Atenção, essa construção não é por parte dos próprios pretos brasileiros ou pretos ou estrangeiros, mas há uma agenda aqui de ofuscação, a mesma agenda que se colocou nos Estados Unidos, que se chamou de Ku Klux Klan, que era apagar toda a imagem preta nos Estados Unidos. Então, mas realmente situações como essas nós passamos, qualquer um passa, e é triste passar por essas situações. Realmente a gente encontra um amparo, né? Mas atenção, não estou a acreditar que não existem outras pessoas que se sensibilizam conosco. Este é um ponto. O outro ponto é você ter que entrar no shopping e alguém acompanhar-te atrás pensando que você quer roubar. O outro fator é você ir para um restaurante e ninguém te atender. Eu vi respostas simples como essas, de que eu nunca vi um branco atender um preto, mas sim ao contrário.
Então, são elementos que nos levaram a me questionar, são elementos que eu mesmo disse para mim uma vez que não gostaria que nenhum país africano eu visse isso acontecer. Okay? Eu não gostaria que nenhum branco viesse para a África, ou mesmo dentro do contexto dele, passasse por uma situação dessa, porque é uma situação que ele acredita que não vai conseguir sobreviver com uma situação dessa. Portanto, é visível situações como essa no Brasil. E não há que questionar. Não há que questionar, é um elemento mesmo lastimável, né? O que as sociedades brasileiras, né? O que os pretos, os índios, entre outros, passam por essa situação. Mas eu espero, É, como qualquer um, como eu dizia, perdão, como eu dizia, como qualquer um tem um sonho, eu tenho um sonho que um dia os brasileiros encontrassem uma forma de conviver que não se olhasse pela a cor da pele, nem a cor dos olhos, mas simplesmente olhar-se o outro como ser humano, que podemos nos interagir e partilhar vários elementos. Há um elemento que o presidente Lula dizia o seguinte: temos que praticar um racismo positivo, deixar o que nós somos e juntamos as nossas forças, olharmos as dificuldades e ir para a luta. É esse Brasil que eu sonho, é esse Brasil que um dia sonho, como sonhou o Martin Luther King, I have the dream. Então, este é o meu sonho então para o Brasil, que haja uma convivência recíproca e saudável. É muito interessante quando você coloca isso, né, que você se questionou, porque, assim, aqui no nosso contexto brasileiro, aproximadamente 54% da população é negra e a gente não se vê representado, né? Como bem colocou a Ana Franco aqui, que assim, o genocídio dos corpos negros aqui no Brasil é naturalizado, né? Então, assim, é lastimável assim, quando você vê que dentro da agenda, né, dessa estrutura, de exterminação mesmo dos corpos negros e assim, e simplesmente assim, é difícil você conseguir provocar reflexões nas pessoas que isso não é normal, né? Que não é normal a gente sempre ver as pessoas negras só nos lugares subalternos, né? Não que não possa estar nesses lugares, mas porque não, a gente também não pode estar nos lugares de tomada de decisão, né? Certo, certo. Este também é um ponto, é só olharmos para o Congresso brasileiro. Também, talvez poderias me perguntar por que no Congresso moçambicano a gente não vê brancos, né? Este é um ponto, também poderias me perguntar, essa toda representatividade. Porque, assim, eu não sei, não posso falar do Brasil como se eu encarnasse o Brasil, mas essa pequena minha experiência, só de olhar, só de aprender, digamos, com cientistas políticos, alguns que eu tive contato, alguns que a gente interagia sobre a política, e é interessante que isso não é só nas instituições de ensino superior, mas também são elementos que são discutidos fora deste contexto. Então, carecemos, né, como brasileiros, é uma luta, a gente chega lá, eu posso colocar uma luta da professora Zélia, né? Atenção, não estou a falar aqui da Zélia dos anos 60, né? Estou a falar da Zélia, aquela que foi para a luta, ok? A Zélia que todos os dias consegue trazer ideias, consegue, digamos assim, delinear um futuro, né, para com que os negros, a população negra, digamos, toda a diversidade que esteja patente em todos os aspectos, em toda a segmentação social brasileira. Este é um sonho para todo brasileiro, que a gente tenhamos esta diversidade da própria coisa.
Exatamente. Abdala, e como você analisa as heranças, as influência da cultura africana no Brasil em meio a essa diversidade que nós temos? Olha, este é um ponto muito interessante, né? Eu começo por dizer que somos todos africanos, ok? Para falar sobre heranças no Brasil, para falarmos sobre essa interação entre os africanos e os brasileiros, sempre começo por dizer que todos somos africanos. Então, a África sempre inspirou e partilhou suas riquezas entre as tantas diversas que existem, mas a cultura foi um fator, né, catalisador sobre isso. Então, os brasileiros carregam consigo todo um conjunto de ancestralidade, né? Carregam todo um conjunto de interação com os africanos que foram levados para o Brasil. Primeiro, olhando por questões biológicas ou antropológicas, é possível a gente encontrar essa, essas características nos brasileiros. Alguns mais fininhos como eu, alguns mais fortes, né? Quer dizer, isso devido a essa troca de experiência, devido a essa toda cruzamento que tiveram, que os brasileiros e os africanos acabaram cruzando. Então, há uma mistura aqui na própria plural, né? De toda essa ancestralidade, olhando para questões de manifestações culturais, crenças, tradições, ritmo e outras formas de manifestar. Começando por a questão religiosa, é preciso entender que as religiões dos povos africanos, em contato com os brasileiros, deram à luz de vários, ok? Deram à luz de vários destaques, de várias digamos, religiões, de várias formas de culto, ok? E de crenças. Exemplo disso, poderíamos aqui destacar o candomblé, ok? Baseado no culto de orixás. Poderíamos aqui também, digamos, falar do Ubanda. Então, essas religiões visibilizam crenças religiosas africanas, ok? Que foram, de alguma forma, ou seja, misturas de elementos entre africanos e os povos brasileiros. Então, o candomblé, o orochi, são uma mistura de catolicismo e espiritualismo. É preciso entender que na África, antes do contato com os estrangeiros, nós temos a ideia espiritual e não religião como tal, ok? Nós temos a espiritualidade. A mesma espiritualidade que hoje nós temos receio de manifestar, porque há um conjunto de agenda aqui que diz que tudo isso foi demonizado, ok? Exatamente. Foi visível quando a gente passei por algumas comunidades quilombolas. O meu muito obrigado a essas todas as comunidades que tanto deram-me espaço de conhecer, deram-me espaço de poder atuar e compartilhar o nosso pequeno pensar. Eu fui encontrar ideias de como religião, como fez de orixás, candomblé, vistas como demônio. Okay? Então, parece que existia aqui uma intolerância religiosa. Ok? A religião que é mais forte aqui deveria ser o catolicismo, né? O anglicanismo e tal, entre outros, mas não. Existem essas misturas que de interação entre os africanos e os brasileiros construíram essas todas luzes de visões, de crenças, de vida e de acreditar a vida ao além. Então, portanto, eu espero que as novas gerações, quando falo aqui da nova geração, me refiro de você, refiro-me dos outros brasileiros que hoje fazem um grande trabalho de lutar e ainda persistir e conservar toda essa ancestralidade, porque é o que nos une. Afinal de contas, nós somos uma África, independentemente de A ou B, mas todos construímos uma África, construímos um Brasil, construímos uma crença tão interessante.
No contexto, se olharmos sobre a questão das danças, os africanos transportaram o seu jeito único de dançar, com imensos movimentos, né? Poderíamos aqui, e não só ao Brasil, mas também para outros países latino-americanos, ok? Poderíamos aqui olhar o exemplo da questão do salsa, o rumba, o samba, e entre outras danças, ok? Mas também nós africanos aprendemos bastante, ok? Aprendemos bastante. Eu fui aprender também, graças ao nosso grande amigo aí, cineasta André, que de alguma forma levou-me para conhecer a cultura Marambé, né? Eu tive a oportunidade em Tocantins, na companhia da Rosane, né? Em conhecer mais culturas espirituais que foram trazidas pelos povos africanos, né? Que é uma ideia que ela escrevia. Então fui aprendendo que existem esses traços africanos dentro do Brasil e que são conservados. Eu acho que, não diria que é uma resistência, mas é saudável conservarmos elementos como esse, que nos tornam mais fortes e mais viáveis. Exatamente, assim, é impressionante, assim, como essa questão da espiritualidade, essa diferença, né, que tem no contexto africano, para aqui, para nós, assim, a intolerância religiosa é demais, assim, é terrível, assim, é lamentável ainda que a gente ainda não foi, embora que já tem leis, né, mas na prática não é assim que acontece, né, que as pessoas, né, essa estrutura, ela não respeita, né, e não compreende essa diversidade da espiritualidade, né, das religiões, né, e isso é algo muito importante, né, como você bem colocou, que veio muito antes, né? Muito antes da colonização, enfim, Certo. isso já era, já fazia parte, né, da cultura africana. Certo. Parece que há uma grande, né, dificuldade das religiões de matriz africana, né? Até eu não gosto de chamar de matriz africana, eu gosto de falar dessas religiões que foram o resultado da interação desses povos, ok? Porque não só os africanos influenciaram, mas também eles foram influenciados. E a partir deles, nós assistimos a essa toda mistura, né? Mas é preciso também encontrar bonanças. Eu tenho lido bastante o Kabengele Munanga, que é um dos grandes escritores que tem influenciado muito no Brasil, escrevendo sobre a identidade, escrevendo sobre a questão do racismo. Ele tem trazido, quer dizer, ele traz esse elemento muito forte. Então, eu penso que ainda há muito que se descobrir. Eu penso que as sociedades brasileiras que têm esses cultos têm que colocar a par da situação, colocar-se a par da situação, manifestarem essas crenças. Afinal de contas, todas são as crenças, nenhuma está acima da outra, ok? Mas porque o nosso discurso da religião, o nosso discurso em espaço como esse, sempre há uma agenda que ofusca, né? Essa, digamos, esta vontade de comparecer como uma cultura visível, como uma cultura que pode ser autoafirmada dentro da nossa sociedade. Indo aqui para o outro momento, né, da nossa discussão, eu gostaria de saber também sobre essa questão da pandemia, né? Como está sendo as medidas adotadas no contexto africano? Eu gostaria também, seria bem legal se você compartilhasse também das ações sociais que estão sendo desenvolvidas, né, com as comunidades. Eu achei bem interessante o seu método, né, de aproximação para poder estar orientando as pessoas com cuidado, né, com a prevenção. Como é que está sendo aí? Olha, já então, quero, para começar, dizer que
a todo o Brasil, é melhor que a gente continue ficando em casa, muito mais em especial aos paraenses. Isso não quer dizer que os paraenses tornaram-se um elemento especial, mas porque há muitos rumores que o épico da situação é no Pará. Então eu gostaria de voltar ao Pará e abraçar a todos os paraenses, que a todos os paraenses que a gente vai junto para tomar o açaí, que a gente vai junto passear em vários espaços que o Pará nos oferece. Então, é preciso que a gente se cuide, é preciso que os paraenses ainda continuem a reservar sobre isso. O que se colocava, o que se tinha no mundo sobre os países africanos, sobre a pandemia, é que era isso iria arrastar a África na sua totalidade. Isto por causa da própria fragilidade dos serviços de saúde, né? Isso por causa da própria fragilidade econômica que os países africanos não têm para comprar, digamos, aqueles aparelhos que de certa forma podem minimizar. Mas de toda a recomendação que as instâncias máximas da saúde têm colocado a par, é preciso entender que nem todas elas se adequam ao nosso contexto. Então, existem vários movimentos, como por exemplo, agora estou em Cabo Delgado, na cidade de Pemba. Temos trabalhado bastante com a comunidade de Chuíba, a comunidade de Maringanha, entre outras, sensibilizando. É preciso entender que o meio de comunicação ele atinge um raio, mas já há uma certa população que não tem espaço e não entende o que é isso. Eu fui para uma comunidade, encontrei lá alguns ativistas da saúde e da Cruz Vermelha que diziam sobre a questão da pandemia. Eles chamavam de Covid-19. Olha, é preciso fazer entender aquela senhora, aquela idosa que não fala português. Ela fala Mocua, ela fala Ronga, ela fala Sena, ela fala Schwab, mas ela não sabe o que é uma pandemia. Então, significa que está sendo aplicado um método não viável para esse contexto. Mas quando um grupo nosso chegou lá, e nós dissemos para os mais velhos que essa doença é uma doença de mão suja. Foi assim como eles conceberam a situação. É uma doença de mão suja. Qual era o objetivo? Se o objetivo era realmente estar sempre com mãos limpas, proporcionar a higiene nas mãos, usando as máscaras, por que falar do Covid-19, o que elas não entendem? Então, nós optamos em chamar o Covid-19 como a doença das mãos sujas, né? Como uma forma de estar com que a sociedade esteja a par da situação. Nós oferecemos máscara, oferecemos, digamos assim, baldes de água. Atenção, não temos condições de comprar as máscaras que vêm da China, que vêm de lá, mas nós levamos nossos tecidos de capulana e criamos nossas máscaras. Então, há uma luta muito forte sobre isso e há uma visão que se coloca sobre o cenário da pandemia na África. Coloca-se a África como se fosse um país. É preciso entender que a África é um punhal de 54 países, né? E há países hoje que na África não tem caso. Tem um caso sem morte, ok? Então, há países na África que têm só 3 casos e que têm reforçado também essas atividades de isolamento, né? Essas atividades, por exemplo, há países como, por exemplo, Moçambique, que desde a independência nunca esteve em estado de emergência. Hoje a gente vive sob estado de emergência. Ok? Então, a consciência da cidadania, digamos assim, nosso contexto, ela não é um já como os países europeus, como os países latino-americanos, que os cidadãos sabem exatamente o que é uma cidadania, o que é um espaço público, o que é um espaço privado. Então, nós ainda não chegamos a esse patamar, mas a gente está caminhando para lá. Então, a pandemia em Moçambique está sendo bem controlada. Não só Moçambique, Angola, Benin, Guiné-Bissau, todos os países palopes, assim como os países da África. É preciso os países, por exemplo, Egito,
né? Que tiveram um número muito elevado sobre a questão da pandemia. Esperamos que ainda haja um mecanismo de redução sobre essa situação, não só para Moçambique, não só para os países africanos, mas também para todo mundo, que a gente volte a um processo saudável, volte a se abraçar, porque o abraço alivia muita coisa. Então, a pandemia na África, nós também usamos métodos africanos para corresponder com esta situação e estamos lá, pode ser cedo ou tarde, mas a gente luta para com que isso ainda seja um elemento passageiro ou um passado que os africanos, assim como os países europeus e latino-americanos, teriam passado. É, por aqui a gente segue na luta, né? Tentando controlar da melhor forma possível, né? São milhares de pessoas infectadas, milhares de pessoas já morreram, né? Principalmente a população negra. É uma situação bem difícil, né? Mas, mudando de assunto, agora que já está assim, encaminhando para o final da nossa live, Abdala, eu gostaria de que você colocasse seu ponto de vista sobre como você analisa o cenário político atual do Brasil e quais horizontes você consegue perceber para os próximos anos. Olha, Rosane, acho que essa pergunta você colocou no final como uma provocação, né? Mas, Rosane, eu não sei se o Brasil hoje vive um cenário político. Não sei se aquilo chamaríamos de um cenário político, ok? É, mas eu gostaria de chamar um fenômeno, porque não conseguimos nem entender e nem explicar e nem enquadrar dentro dos padrões de uma política, ok? Eu tive a oportunidade de assistir o processo eleitoral no Brasil. Quando os candidatos vieram à tona, vieram à população, foram, digamos assim, declarados para o público, os candidatos para a presidência, os intelectuais brasileiros, numa primeira fase, entenderam, quer dizer, a ideia desse candidato, que hoje toma o poder, os intelectuais brasileiros, numa primeira fase, e entenderam que se deparavam com uma situação complicada para o Estado brasileiro. Este foi um ponto. Foi um repúdio. Só para suas agendas já se entendia que teríamos uma dificuldade. Ok? Hoje o Brasil não confia em instituições de ensino, não confia mais em cientistas, né? Parece que a religião tornou-se um elemento preponderante pela primeira vez que se coloca nisso. Então, eu não sei se isso nós chamaríamos como um cenário político e eu não sei explicar o que é isso. Mas é uma ameaça à ordem política brasileira, é uma ameaça à própria coisa per si, da democracia, entre outros elementos que hoje assistimos. Então, o Brasil hoje passa por uma situação que nenhum país gostaria que passasse, né? Porque coloca-se aqui uma agenda política que não coloca o povo, que não coloca a massa como centro de toda a atenção. Gente, o Instagram está anunciando aqui que resta 10 segundos para acabar a nossa live. Eu vou chamar você de novo para poder a gente... Do Dia Internacional da África é um dia muito importante e é muito precioso, né? A gente saber dessa potência, né? Que é a nossa ancestralidade, né? Eu fiquei assim muito feliz em saber que na África não tem essa cultura de segregação, né? Que infelizmente aqui no contexto brasileiro é o que a gente vive, né? Que a gente confronta, né? Todos os dias.
Obrigada aí a todas as pessoas que estão participando aí do nosso diálogo. Essa é a segunda live que o Coletivo de Mulheres Negras, a Junta Preta aqui do estado do Tocantins, Brasil, está fazendo, né, nesse período. A live anterior a gente falou sobre a saúde, né, da população negra diante dessa situação, né, da pandemia. Ela foi conduzida, né, pela nossa companheira Dandara Barbosa. Quem quiser ter acesso a essa live, a gente salvou ela lá no nosso IGTV, depois vocês podem acessar lá e poder ter acesso ao conteúdo, um pouco da contribuição, né, que nós pudemos proporcionar para vocês nesse momento. Ai, gente, meu discurso agora é alma preta. Ai, gente, que bom. Nossa, a hora passou muito rápido. Eu tô aguardando aqui ver se o Abdala consegue fazer a conexão novamente. Não está conseguindo, teve esse probleminha aí na conexão, mas de antemão eu quero agradecer muito a participação do Abdala, que contribuiu muito, né, com esse saber aqui para nós. Eu agradeço muito a todas as pessoas que estão participando, né, que participou, ficou nessa live aqui com a gente. É importante lembrar... Caiu aqui. É importante ressaltar, né, que nós somos frutos, né, das pessoas que vieram antes de nós, que lutaram por esse espaço, né, e nós somos fruto das pessoas que acreditaram, que tiveram um sonho, né, e que nós seguiremos na luta, né, tentando construir novas realidades. E eu espero muito que depois de todo esse processo da pandemia, que nós possamos, de fato, não voltar para aquele normal, né? Que nós possamos repensar, que possamos refletir para que nós venhamos lutar e ser uma unidade, uma humanidade melhor, sem tantas diferenças, sem tanto preconceito, né? Aceitando e compreendendo que nós somos um país diverso, com culturas diversas. Viva a África! Viva a Mãe África! Parabéns para todo o continente africano, para todos os africanos, e muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco até aqui. Eu quero lembrar também que o Coletivo de Mulheres Negras, a Junta Preta, a gente segue com uma ação solidária negra, que nós temos a intenção de estar arrecadando cestas básicas, né, para poder, de alguma forma, contribuir, colaborar com aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social nesse momento. Se você tem interesse de estar contribuindo, colaborando, você pode entrar lá no perfil nosso, a Junta Preta, e lá vai ter todas as informações de como você pode estar fazendo as doações, tá? Então, mais uma vez, viva a Mãe África, obrigado a todos vocês, uma boa noite, se cuidem, fiquem bem e até breve. Tchau, tchau! A Junta Preta. E vamos ajuntar as pretas?